O desejo de Deus é de salvar todas as pessoas e por isso ele criou um plano que abrange todas as pessoas do planeta. Através da morte de Jesus na cruz, todas as pessoas que se achegam a Deus podem ser salvas. Porém, algumas pessoas usam alguns argumentos bíblicos para entender de uma forma diferente. Então, algumas pessoas dizem que alguns seres humanos nasceram salvos e outros nasceram perdidos, independente das suas escolhas. Então, aqueles que nasceram para ser salvos, mesmo que cometam os pecados mais terríveis, eles ainda assim vão ser salvos. E aqueles que nasceram perdidos, por mais que tenham uma vida justa, santa e piedosa aqui nessa terra, eles vão se perder. Só que esse não é um argumento bíblico. A Bíblia ela não ensina dessa forma. Ela ensina que nós temos a capacidade de escolher. Ou seja, as minhas escolhas determinam o ponto final, ou seja, onde eu vou chegar. Se na vida eterna ou se na morte eterna. Então, um exemplo disso são os israelitas. Deus chamou Abraão e escolheu a sua descendência para serem os guardiões das promessas de Deus. E ao longo da história, Deus advertiu e disse: olha, vocês precisam fazer as coisas corretamente, vocês precisam seguir os meus caminhos, vocês precisam seguir os meus princípios. Caso isso aconteça, caso vocês não queiram, eu também não vou rejeitar vocês como meu povo. O que de fato aconteceu? Os israelitas, eles se afastaram de Deus, eles não seguiram os caminhos do Senhor e foram rejeitados como nação escolhida para serem os guardiões das promessas de Deus. O que a Bíblia ensina é que Deus ele tem uma vontade ideal, ou seja, o ideal dele é que todos sejam salvos, o ideal dele é que todos escolham bem. Porém, existe a vontade remedial, ou seja, aquela vontade que leva em consideração todas essas coisas, principalmente a liberdade de escolha que ele nos concede para todos nós. Então, o que Deus quer é salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Algumas pessoas tentam usar o argumento de que, como Deus sabe todas as coisas, então ele já sabe quem vai se perder, quem vai se salvar e tudo mais. Só que eles confundem esse argumento com a presciência divina, que é um atributo de Deus, que é a capacidade de prever as coisas. Então, por exemplo, Deus previu que o mal iria acontecer. E assim ele criou um plano para poder salvar todas as pessoas que quisessem ser salvas. Então, isso não é um argumento a favor da predestinação, mas é um argumento que mostra que Deus está preparado para resolver todas as situações. Então, em relação à presciência de Deus, Deus ele realmente consegue prever as coisas, mas isso não quer dizer que uma pessoa nasceu para ser salva e outra nasceu para se perder, mas apenas que Deus ele é capaz de pegar todas as situações que acontecem, os planos do mal, por exemplo. Deus não impede os planos do mal, mas ele pega esses planos e ajusta para que aqueles que escolhem servir a Deus fortaleçam a sua fé, fortaleçam a sua caminhada, tenham um caráter preparado para viver na eternidade com Ele. Então, você hoje escolhe a salvação em Cristo Jesus? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, pela bênção do dia de hoje. Te pedimos que esteja ao nosso lado, nos ajudando a fazer boas escolhas. Nos oriente cada dia com Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade e nos prepararmos para a volta de Jesus. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã.